Shabbat Shalom Vekodesh para todos. Nós vamos fazer um estudo da Parashat HaShavua, a porção da Torá para essa semana. Nós estamos estudando o Sefer Devarim, e no Sefer Devarim, segunda Parashá do livro, Vayet Hanan, que na sua tradução significa e supliquei. O Devarim, capítulo 3, no verso 23 em diante, até Devarim, capítulo 7, o verso 11. O texto da Haftarah, que é do profeta, que harmoniza com essa Parashá, é Yeshayahu 40, do 1 ao 26, e alguns textos do Brit Hadashah que harmonizam também com essa Parashá. Essa Parashá ela é uma Parashá muito rica, traz muitos ensinamentos. Ela começa com a súplica que Moshe Rabbeinu faz para Kadosh Baruch Hu, para que ele pudesse entrar na terra, não é? E após ele fazer essa súplica, esses pedidos, a Kadosh Baruch Hu diz para Moshe Rabbeinu, basta, não fale mais nesse assunto. E aí agora nós temos o capítulo 4, onde vai ser dado algumas instruções, e o Sefer Devarim, ele é um livro muito importante, e no capítulo 4, ele vai dizer no verso 2, e é muito importante que nós entendamos isso, porque ele diz assim, não acrescentareis a palavra que eu vos mando, nem a diminuireis dela, para que guardeis os meus mandamentos, que Hashem, Elohecha, né? Hashem, vosso Deus, vos manda. O que é interessante é que se nós olharmos para esse mandamento, para essa mitzvah do Sefer Devarim, capítulo 4, o verso de número 2, ou seja, não aumente e não diminua essa palavra, nós vamos harmonizar com os ensinos do Rabi Yeshua no Sefer Matityahu, no livro Mateus, como você conhece, no capítulo 5, o verso de número 17, onde Yeshua vai fazer a seguinte declaração, não pensem que eu vim abrogar a Torá ou os Neviim, ou seja, eu não vim colocar em desuso a Torá e os profetas, mas eu vim para planificar, para cumprir, né? Para ensinar, para dar um nível de compreensão ainda maior. E o que Yeshua está dizendo aqui então dentro desse contexto, para que você possa entender? Dentro da tradição judaica, acredita-se que Mashiach, ele é a pessoa responsável pela correta interpretação do texto da Sagrada Torá. Então, o verdadeiro Mashiach, né, quando se apresentasse, e no nosso caso, cremos que já se apresentou, pois nós acreditamos que Yeshua Hanotzeri, né, Yeshua é Mashiach, mas o Mashiach, ele tinha que interpretar a Torá conforme Moshe Rabbeinu. E isso, essa promessa, nós vemos muito claro no Sefer Devarim, capítulo 18, o verso 15, quando é feita a promessa a respeito de um grande profeta que seria levantado no meio do povo de Israel. Então, o verso 15 do Devarim 18 diz, Hashem Elohecha, Hashem teu Deus, levantará um profeta, um navi, no meio de ti, dentre os teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Então Moshe Rabbeinu está dizendo que a Kadosh Baruch Hu levantaria entre os filhos de Israel um profeta semelhante a Moshe Rabbeinu. E conforme tudo que vocês pediram a Hashem, Elohecha, em Horev, no dia da Assembleia, dizendo, não ouvirei mais a voz de Hashem, mas nem veremos esse grande fogo. E o verso 18 diz, e eu lhes darei um navio, um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo que eu lhe ordenar. Então, nós vemos aqui que é feita a promessa, com base nesse texto, para que Mashiach possa, obviamente, ser reconhecido como Mashiach. Então, nós precisamos entender que Mashiach precisa falar conforme a Torá, não é? Então, qualquer segmento religioso que apresente um Mashiach que fala contra a Torá, que ensina contra a Torá,
ou que diminui os mandamentos da Torá, ou que acrescenta os mandamentos da Torá, essa pessoa não pode ser considerado Mashiach, porque ele não atende os requisitos que a Torá determina para que nós possamos reconhecer o verdadeiro Mashiach, não é? Porque no verso 19 do Sefer Devarim, capítulo 18, verso 19, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que eu falar, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o Navi, o profeta, que tiver por presunção falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outra divindade, esse profeta, ele morrerá. Né? E se você disser no seu coração, como que eu vou conhecer a palavra que Akadosh Baruch Hu não falou? Como que eu vou saber então se aquele profeta vem de Akadosh Baruch Hu, se ele é um Navi de Hashem, um profeta de Hashem ou não? Né? Então, quando o profeta falar em nome de Hashem e não se cumprir aquilo que ele falou, então essa palavra não veio de Hashem, esse profeta ele é um soberbo, então não tenha temor dele. Então nós precisamos entender e compreender que para que possamos reconhecer um profeta, um Navi, não é? Mashiach, ele precisa falar conforme a palavra de Akadosh Baruch Hu. E agora, com base nisso, nós conseguimos então entender esse grande levante espiritual que acontece contra a figura de Yeshua HaNotzeri, o Rabi Yeshua, né, de Nazaré, porque ele, nas suas palavras, na Bessorá, todas que nós vamos ver as palavras de Yeshua, ele nunca falou contrário à Torá. Mas quando os homens, quando as religiões, quando os impérios distorcem as palavras do Rabi Yeshua e colocam ele como opositor à Torá, as pessoas não sabem, mas na verdade elas estão agindo por espíritos, por forças de impureza para anular as palavras de Yeshua e colocar Yeshua fora da categoria de Mashiach. Porque para que Yeshua seja Mashiach, e ele é, nós cremos, mas ele precisa falar conforme a Torá, conforme essa palavra. E aqui então, Matityahu, fica mais fácil para nós entendermos, no verso 17 do capítulo 5, não pensem que eu vi abolir a Torá ou os Nevim, a Torá, os profetas, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. Como foi profetizado em Devarim 18, que esse profeta que seria levantado semelhante a Moshe Rabbeinu, ele precisava cumprir. E ele vai dizer no verso 18, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum iude ou traço da Torá passará sem que tudo seja cumprido. Quem está dizendo isso é Yeshua. Então, para que Yeshua seja reconhecido como Mashiach, ele precisa defender a Torá, fazer a Torá cumprir, ensinar a Torá, e é isso que ele está dizendo. E ele diz assim, porque qualquer um que violar um desses mandamentos, e aqui é onde nós fazemos a harmonização das palavras de Yeshua com a Parashá Vayet Hanan, porque a Parashá Vayet Hanan, no seu capítulo 4, no verso 2, diz assim, você não vai aumentar a palavra que eu vos dou e nem vai diminuir. E Yeshua está fazendo isso, ele então está ensinando que não pode diminuir, não é? E ele diz, porque quem diminuir esses mandamentos, violar os mandamentos e ensinar os homens a cumprir, esse vai ser menor, né? No Malchut HaShamayim, no reino dos céus, mas aquele que cumprir, como está escrito, e ensinar os homens a cumprir, esse será chamado grande no Malchut HaShamayim. E no verso 20 ele diz assim, e vos digo que se seus atos, né, de justiça não forem maior que o dos Perushim, dos Suferim, de modo nenhum vocês vão herdar o mundo vindouro ou vão entrar no reino dos céus. Então nós vemos aqui as palavras de Yeshua HaNotzeri. Um outro texto no próprio Matityahu 5, ainda no verso 48, e corrigindo um erro que as pessoas fazem, porque as pessoas elas se aproximam da fé e dizem assim, somos imperfeitos, somos falhos, né? Muitos se autoproclamam pecadores, enfim, não é? Mas os ensinos de Yeshua é que se nós obedecermos os ensinamentos que Yeshua traz, se nós cumprirmos Torá, se nós tivermos a verdadeira emuná, o verso 48 ele vai dizer assim, para os seus talmidim, para os seus discípulos, ele diz assim, sede, pois vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então,
eu poderia aqui traduzir como sejam aperfeiçoados, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E aí talvez então, isso aqui nós já quebramos vários sofismas religiosos que ensinam as pessoas que elas são falhas, são pecadoras, são miseráveis, desprezíveis, mas não é o ensino que nós encontramos na Torá. O ensino que nós encontramos na Torá é que todo aquele que se aproxima de Akadosh Baruch Hu, todo aquele que cumpre Torá, todo aquele que crê que Yeshua é Mashiach, ele vai ter que ser aperfeiçoado, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E esse texto, ele harmoniza com o que nós vemos Akadosh Baruch Hu fazendo com Avraham Avinu, com Abraão, nosso pai, no Sefer Bereshit, no capítulo de número 17 do Sefer Bereshit, o 17, no verso 1, quando Akadosh Baruch Hu faz uma aliança, um brit com Avraham Avinu, e quando ele faz essa aliança, ele vai dizer o seguinte para Avraham Avinu, Bereshit, capítulo 17, está escrito da seguinte forma, o verso de número 1, ele diz assim, sendo pois Avram, aqui o nome dele ainda não havia sido mudado, sendo pois Avram da idade de 99 anos, apareceu Hashem a Avram e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então a Kadosh Baruch Hu, ele está dizendo assim, você se andar na minha presença, você vai ser perfeito. Agora, o que é interessante é que, se você parar para analisar, Avraham Avinu, ele tinha aqui, nesse episódio, 99 anos. Então, ele foi chamado para sair de Ur, dos caldeus, né? Com 75 anos, há 24 anos, ele está caminhando com a Kadosh Baruch Hu, ele está sendo provado, teve seus testes, não é? Um relacionamento com Hashem, e talvez aos olhos de muitos já seria um homem perfeito, não é? Um homem chamado, conhecido como amigo de Deus, né? Amigo de Hashem, mas Hashem vai dizer assim, falta uma coisa para você ser aperfeiçoado. E aí o que é interessante, isso eu sei que vai chocar muitas pessoas aí do sistema religioso, que são contrários à Torá, são contrários à circuncisão, são contrários à Brit Milá, acham que a Brit Milá foi anulada, que não precisa mais fazer, que a pessoa não precisa mais cumprir esse pacto que é Leolam Vaed, ou seja, eterno para todo sempre. E ele diz assim no verso 4, né? Bereshit 17, verso 4, quanto a mim, eis a minha Brit contigo, será pai de muitas nações, e não será mais chamado o teu nome Avram, mas Avraham, e será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e reis e nações sairão de ti. Estabelecerei minha brite entre mim e tua descendência depois de ti, nas suas gerações, por brite, aliança perpétua, eterna, não tem fim, para ser a ti por Deus e para a tua descendência depois de ti. E te darei a tua descendência a terra das tuas peregrinações e lhe serei por Deus. E o verso 10 diz assim, esta é a minha brite que guardarás entre mim e vós na tua descendência, depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncisado ou circuncidado, e circuncisareis ou circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncisado, todo homem nas vossas gerações, nascido na casa e comprado por teu dinheiro. Então o pacto do Brit Milá, segundo o que está sendo dado aqui para Avraham Avinu, não é somente a sua descendência, mas também para todos os que foram comprados pela prata, né, de Avraham. Então os servos de Avraham também deveriam ser circuncisados, né? E o verso 13, com efeito será circuncidado o nascido na casa é comprado por tua prata, esta é a minha aliança na vossa carne. Agora eu quero que você preste atenção, para sempre, perpétua, não tem fim. Então, com base nisso, qualquer pessoa ou qualquer religião que ensine que a circuncisão não é mais necessária, que ensine que a circuncisão não tem valor, essa pessoa, essa religião, ela se enquadra nesse mandamento da Torá, de Varim, no capítulo de número 18, que diz que qualquer profeta que falar
presunçosamente e falar contra a palavra de Akadosh Baruch Hu, esse é considerado um falso profeta. Então, nós vemos que Yeshua HaMashiach, em momento algum falou contrário à Torá. Então, os escritos que trazem, né, a vida de Yeshua não são contrários à Torá. Yeshua diz que a Torá não foi abolida e tudo da Torá, tudo tem que ser cumprido, inclusive o Brit Milá, a circuncisão, né? Então, quando é interpretada a respeito da Brit Milá Balev, a circuncisão do coração, as pessoas não entendem, porque a circuncisão do coração já foi dada na Torá. A circuncisão da carne foi dada na Torá e a circuncisão do coração também foi dada na Torá. Quando nós vamos para o Sefer Devarim, ainda nós vamos falar um pouquinho sobre a circuncisão do coração, mas uma circuncisão, obviamente, não anula a outra, e é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. O Sefer Devarim, capítulo de número 10, vai falar da aliança, né, que é feita, e ele diz assim no verso 16 de Devarim 10, 16: circuncisai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então nós vemos aqui em Devarim, para essa nova geração, e você precisa entender que essa nova geração, e eu preciso te explicar, que as pessoas leem a Bíblia e acham que o povo que saiu do Êxodo é o mesmo povo que entrou na Eretz Canaã, que depois se tornou Eretz Israel, e eles acham que é o mesmo povo, mas não é, porque a primeira geração que saiu do Êxodo, essa primeira geração, ela morreu no deserto, e essa geração era toda circuncisada, então eles tinham a circuncisão, a aliança, o pacto do Brit Milá, mas essa geração ela foi aos poucos caindo na peregrinação do deserto, e a geração que vai entrar agora é uma nova geração. Então, esses filhos que foram nascendo na peregrinação, essas crianças que foram nascendo, que obviamente agora já são adolescentes ou homens adultos, e devido à peregrinação que aconteceu, essas crianças que nasceram no deserto não foram circuncisadas, não foi feito Brit Milá neles, não é? E aí agora nós vamos ver que durante 40 anos a geração se renovou, e nós temos agora um monte de hebreus, descendentes de Abraão Avinu, incircuncisos, né? Porque não foram circuncidados durante a peregrinação. Então, o Sefer Yehoshua, livro do Josué, no capítulo de número 5, nós vamos ver então que a Kadosh Baruch Hu diz assim: vocês estão incircuncisos, mas vocês vão fazer a circuncisão, mesmo que vocês estão todo esse tempo incircunciso. Então, no capítulo 5 do Sefer Yehoshua, diz assim, verso 2: naquele tempo disse Hashem a Yehoshua: faze facas de pedra e torna a circuncisar segunda vez os Bnei Israel, os filhos de Israel. Então Yehoshua fez para si facas de pedra e circuncisou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E esta foi a causa, o motivo que Yehoshua circuncisou todo o povo que tinha saído da Eretz Mitzrayim. Os homens, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíra do Egito, porque todos os do povo que saíram do Egito, da Eretz Mitzrayim, eles eram circuncisados, mas nenhum dos que nasceu no deserto pelo caminho, depois de terem saído da Eretz Mitzrayim, haviam se circuncisado, porque 40 anos andaram os Bnei Israel pelo deserto, até acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram da Eretz Mitzrayim não obedeceram à voz de Hashem, os quais Hashem jurara que não havia de deixar entrarem na terra. Então 7, porém, no seu lugar pôs seus filhos, e a estes Yehoshua circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidavam no caminho. Agora, eu quero aqui então fazer com você um drachá, uma comparação, não é? E eu quero que você entenda, hoje nós temos diversas e diversas pessoas que são descendentes dos filhos de Israel, que foram espalhados, que foram assimilados, que foram tomados na Inquisição, que foram tomados pelas conversões forçadas, e esses filhos de Israel agora, essa geração do deserto, está perto, prestes a entrar. Mas o texto diz que antes de entrar, Kadosh Baruch Hu disse: faça-lhes a circuncisão
seja removido o prepúcio para que eles tenham direito à terra, para que eles possam herdar a terra. E aí aqui agora Yehoshua, que é uma figura de Mashiach, ele começa a circuncisar a esses filhos de Israel. E eu quero então dizer para vocês que obviamente nós estamos falando aqui em dois níveis de interpretação, o nível literal e nós temos também aqui o nível espiritual, e a Torá ela se interpreta em 4 níveis de elevação, né? Saindo agora um pouquinho do nível literal e indo para um nível mais místico, nós vemos então que essa circuncisão inicial é a circuncisão do prepúcio do coração, como foi dito em Devarim capítulo 10, que seria circuncidado o prepúcio do coração e a cerviz não seria mais endurecida. Então Yehoshua, que é uma figura do Mashiach, primeiro faz essa circuncisão do coração, fazendo com que o coração desses descendentes dos filhos de Israel agora amem a Torá. Mesmo afastados, mesmo na diáspora, mesmo através das perseguições, mesmo através do antissemitismo, esses filhos de Israel, eles estão acordando, eles estão desejando cumprir Torá, eles estão desejando cumprir Shabat, eles estão desejando cumprir os Yamim Tovim, as festas sagradas, eles estão desejando se reconectar, e quem tem feito isso nos corações é Yeshua ou Yehoshua, né? Mashiach, e ele tem circuncidado o coração dessas pessoas, para que essas pessoas, através dessa circuncisão do coração, elas possam passar a cumprir Torá, elas possam passar a cumprir mandamento. Eu gostaria de ler um texto, então eu quero que você entenda que Yeshua disse que toda a Torá tem que ser cumprida, então circuncisão é Torá e circuncisão tem que ser cumprida. Se alguém aboliu circuncisão, se algum suposto discípulo de Yeshua ou Shaliach de Yeshua fizesse a abolição da circuncisão para os filhos de Israel, obviamente que ele seria considerado como alguém falso, alguém mentiroso, né? E Hasve Shalom, Deus nos livre que houvesse isso no meio dos Talmidim de Yeshua, pois todos os que andaram com Yeshua, que eram discípulos de Yeshua, eles pregavam a mesma palavra, a mesma Torá, os mesmos ensinos que Yeshua HaMashiach. Agora, no Matityahu capítulo 7, no verso de número 13, eu quero acompanhar com vocês palavras de Yeshua, né, o Rabi Yeshua Hadotzeri. Ele vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aqui então nós já vemos que essa porta religiosa larga, essa porta religiosa sem necessidade de transformação de caráter, sem necessidade de mudança, sem necessidade de tikkun, de retificação, essa porta não conduz à vida eterna. E muitas pessoas são as que entram por ela, estão entrando por essa porta, vão se perder. No grande dia do juízo vão ter uma grande decepção, vão ser condenados, vão ter o tormento eterno, castigo eterno, perdição eterna, não é? Mas porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para a vida, poucos são os que encontram. E quem está dizendo isso é Yeshua. E ele vai dar uma recomendação: tomem cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, e pelos seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uva de espinheiros ou figo de abrolhos? Pois toda árvore boa produz bom fruto e toda árvore má produz mau fruto. E não pode a árvore má dar bom fruto, nem a árvore boa dar mau fruto. Agora, você precisa entender num nível mais espiritual as palavras de Yeshua, saindo agora do literal, o que Yeshua está querendo dizer. Yeshua está nos dizendo o seguinte: ele está nos ensinando que um falso profeta, ele é reconhecido por seu fruto. E o fruto é o ensino. Então você agora vai compreender porque ele faz um drachá aqui, uma alegoria, e ele diz que a árvore boa dá bom fruto e a árvore má dá mau fruto, e não pode ser o contrário. Mas ele vai dizer: pode colher uva do espinheiro ou figo do abrolho. E aí quando eu escuto então ele dá esses dois exemplos de espinheiro e de abrolho, eu vou me lembrar então do que aconteceu quando Adão Rishon, Adão o primeiro, né? Adão Harishon, quando Adão o primeiro, ele transgride
e agora a Kadosh Baruch Hu vai dar uma sentença por causa do pecado. Ele diz: a terra vai produzir vai produzir espinhos e abrolhos. E agora, então, porque a terra produz espinhos e abrolhos? Porque o pecado entrou no mundo. Então, espinho, ele é sinônimo de pecado, abrolho é sinônimo de pecado, o pecado é sinônimo de transgressão da Sagrada Torá. Então, aqui fica muito claro para nós que Yeshua está dizendo que o fruto do falso profeta é transgressão da Torá. O fruto do falso profeta é ensinar contrário à Torá. O fruto do falso profeta é ensinar que a Torá foi abrogada, abolida e que não precisa mais ser cumprida. Esse é o fruto do falso profeta. Então, pelo fruto você conhece. Então, se você quer saber se a pessoa é verdadeira, se você quer saber se a pessoa verdadeiramente é uma pessoa sagrada, é uma pessoa santa, é um tzadik, é uma pessoa kadosh, essa pessoa, então, ela tem que ter uma vida pautada em Torá, tem que ter uma vida pautada na Sagrada Escritura. E agora ele vai dizer assim: pelo fruto você vai conhecer. Se a pessoa diz que é de Deus, mas ela não cumpre Torá, se a pessoa diz que é de Deus, mas ela não cumpre mandamentos, se a pessoa diz que é de Deus, mas ela não tem uma vida pautada nos princípios morais da Sagrada Torá, essa pessoa, na verdade, é um mentiroso, ele é um falso profeta, ele vai ser contado como os iníquos e no dia do juízo vai ter a condenação eterna, o lago de fogo que arde para toda a eternidade. Agora, o verso 21, Matitiahu 7, você precisa entender que não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo apenas o texto, as palavras do Rabi Yeshua Hanotzeri. Ele vai dizer assim: nem todo aquele que me diz Senhor vai entrar no Malhut Hashamai, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai? Que nós obedeçamos, obviamente, a sua palavra, que nós obedeçamos a Sagrada Torá, que cumpramos os seus mandamentos. E ele vai dizer: olha, muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, profetizamos em teu nome. Mas veja que ele disse aqui nos versos anteriores que os falsos profetas, eles são espinhos. E espinho produz espinho, espinho não produz uva. Espinho produz abrolho, não produz figo. Então, o fruto de quem está apartado da verdade é transgressão de Torá. E o fruto de quem está próximo da verdade é fruto de obediência à Sagrada Torá. E ele vai dizer: muitos vão me dizer, profetizamos no teu nome, no teu nome expulsamos o demônio, no teu nome fizemos maravilha. E o verso 23, e infelizmente muitas pessoas vão escutar isso aqui no dia do juízo, ele vai dizer: então lhes direi abertamente, eu não vos conheço, nunca vos conheci, para longe de mim vocês que vivem em transgressão da Torá. Isso é o que está escrito no 23, na sua tradução talvez está pratica a iniquidade. Então, vai agora no Google, coloca significado de iniquidade, você vai ver que iniquidade é uma palavra grega que significa viver sem lei ou viver sem Torá, não é? Agora, talvez você está pensando assim: mas se eu tive uma vida errada de transgressão, eu tive uma vida talvez de transgressão de Torá, o que eu faço? O que eu faço para alcançar a salvação? O que eu faço para ter a vida eterna se eu fui uma pessoa transgressora? Aí você precisa então entender qual foi a verdadeira mensagem pregada, ensinada, qual é a Bessorá, né? A Bessorá, você vai ver que Yohanan, no Matitiahu capítulo 3, diz assim: apareceu naqueles dias Yohanan, o Ibessor, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, façam tchuvá, porque é chegado Malhut Hashamai, o reino dos céus. Então, Yeshua também, quando ia ensinar, Yeshua ensinava: façam tchuvá, se arrependam, né? Tenham arrependimento. Mas Yohanan, ele vai dizer assim, verso 8: produzi, pois, frutos dignos de alguém que se arrependeu. Qual é o contexto que ele está dizendo aqui? O mesmo contexto que Yeshua usa em Matitiahu capítulo 7. Porque a árvore boa tem que dar bom fruto e a árvore má não pode dar bom fruto. E ele diz assim, que Yeshua, Mashiach, ele está com o machado e o machado vai ser colocado na raiz da árvore e toda árvore que não dá bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Então, ele vai dizer assim, o verso 10, Matitiahu capítulo 3, e também agora está posto o machado na raiz da árvore e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, veja que o que espera os transgressores, o que espera os pecadores, o que espera os ímpios é o fogo eterno, é o juízo eterno, é a condenação eterna. E é extremamente importante que você tenha em consideração que haverá o juízo, que haverá a condenação eterna.
e no dia da condenação a placa da denominação não vai ajudar ninguém, no dia da condenação a vertente religiosa não vai ajudar ninguém, no dia da condenação a única esperança que nós temos é a bondade de Akadosh Baruch Hu através de uma vida de santificação, de uma vida de retificação, de uma vida de teshuvá, nos arrependendo das nossas transgressões, nos arrependendo dos nossos pecados. Agora, eu pergunto para você, como é que você demonstra arrependimento? A paraxá que nós estamos falando aqui é Vait Hanan e supliquei, não é? Então, veja que Moshe Rabbeinu, um homem muito tzadik, mas por um erro, por uma falha, foi impedido de entrar na Terra Prometida. Agora, imagina quantas pessoas vão ser impedidas de entrar no Malhut Hashamai por erros que cometeram, por transgressões. E, obviamente, não faça confusão. Não estou dizendo que Moshe Rabbeinu não é alguém que tem a vida eterna. Eu estou dizendo que na vida que ele viveu, ele foi impedido de entrar na Terra, mas é um grande tzadik. E, obviamente, que na ressurreição dos mortos, ressuscitará com todos os justos para a vida eterna. Agora, eu quero que você entenda que nem todos vão ressuscitar. Haverá uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte e o desprezo eterno. E essa ressurreição para a morte e para o desprezo eterno é para todos aqueles que não vão ter direito à ressurreição para a vida. Quando nós vamos na revelação, no livro das revelações, você conhece como Apocalipse, nós vamos ver um juízo e as pessoas não estão preparadas para o juízo, não estão preparadas para serem julgadas. Apocalipse capítulo 20 vai dizer no verso 11: Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, de Akadosh Baruch Hu, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. As pessoas estão te enganando. Estão dizendo que a salvação é única exclusivamente pela fé, que você não precisa ter obras, que não vem de obras para que ninguém se glorie, mas estão distorcendo os escritos de Shaul HaShaliah, porque Shaul HaShaliah não está falando dentro desse contexto, Shaul HaShaliah está falando dentro de um outro contexto. Se você não entender esse contexto, você vai distorcer e você vai achar então que a pessoa, mesmo tendo uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida de fornicação, uma vida de adultério, essa pessoa acha que se não é por obras, então ela pode ter uma vida, Hasve Shalom, Deus nos livre, de pecado, de transgressões, e ela vai ter direito à vida eterna. Mas na verdade essa pessoa está se enganando, como Yaakov, você conhece como Tiago disse, que a pessoa que ela ouve as palavras da Torá, mas não pratica, é como alguém que contempla a sua face no espelho e logo vai e se esquece da sua face. Assim é aquele que não pratica a Torá. Agora, veja que o texto, não sou eu que estou dizendo, está escrito, ele diz assim, que os mortos foram julgados pelas obras, pelas ações, pelo que fizeram através do corpo. E o verso 13 também diz, e cada um foi julgado por suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí talvez você vai dizer assim para mim, não, mas e como então eu sei quem tem o nome escrito no livro da vida e quem não tem o nome escrito no livro da vida? Porque aqui nós estamos vendo, está muito claro, que quem tem o nome escrito no livro da vida tem a vida eterna, quem não tem o nome escrito no livro da vida não tem a vida eterna. E então eu vou dizer para você que se você transgride, se você peca, se você é um fornicador, um adúltero, um roubador, se você é um mentiroso, você é um idólatra, se você invoca o nome de Hashem em vão, se você transgride os mandamentos da Sagrada Torá, então o seu nome é riscado do livro da vida, você não tem a vida eterna. Está escrito no Sefer Shemot, no capítulo 32, quando Moshe Rabbeinu está intercedendo pelo povo de Israel, que havia cometido o pecado de idolatria, um pecado muito grave, muito sério. E aí ele está intercedendo para o povo ser perdoado, e Hashem não vai perdoar o povo, Hashem está ressentido com a idolatria do povo. E aí Moshe diz, então se não perdoar o povo, risca meu nome do livro que o Senhor tem escrito, que é o livro da vida. E aí a Kadosh Baruch Hu vai dizer, não vou riscar seu nome, eu só vou riscar o nome daquele que pecar contra mim. Então leia comigo 32, Shemot 32, o verso 32. Moshe Rabbeinu diz, agora pois perdoa
o pecado desse povo, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escritos. E a Kadosh Baruch Hu vai no verso 32 dizer: então disse Hashem a Moshe: aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Então a Kadosh Baruch Hu, o Deus santo, bom, o justo, está dizendo que todo aquele que pecar contra ele, que transgredir contra ele, esse vai ser riscado do livro que ele tem escrito. Então, você precisa entender, você precisa compreender que a obediência aos mandamentos da Sagrada Torá são extremamente necessários, são extremamente importantes para que você possa se manter num caminho de santificação, para que você possa se manter num caminho de santidade. E Yaakov, você conhece como Tiago, ele vai falar sobre a necessidade de cumprirmos mandamentos. Então, o Yaakov, a epístola de Yaakov, o Tiago, você conhece assim, dessa forma, no capítulo 2, vai dizer assim: porventura nosso pai Avraham não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumprindo-se a escritura que diz: e creu Avraham em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Verso 24, leia, parece que não está escrito na Bíblia das pessoas, né? Vede então que o homem eu quero que você leia comigo na sua Bíblia, pegue ela agora, abra, coloque nos comentários aqui, por favor, o verso 24 de Tiago 2, coloque aqui, não é? Está escrito assim, vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então isso é Bíblia, isso é Yaakov, né? Um dos colunas da Kehilá primitiva, está dizendo que o homem é justificado sim pelas obras. Como é então? Ora, veja bem que as pessoas vão dizer que não existem obras, porque Shaul HaShalia disse. Então nós temos aqui um problema, porque Shaul HaShalia ensina uma coisa e Yaakov ensina outra coisa. Só que Yaakov, ele andou com Yeshua, ele conviveu com Yeshua, e Shaul HaShalia foi por uma revelação, e eu não estou desmerecendo o chamado de Shaul HaShalia, não me entenda mal, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que as palavras de Shaul HaShalia foram distorcidas. Ele não disse o que estão dizendo que ele disse, ele não anulou a lei, não abrogou. Se Shaul HaShalia ensinou dessa forma, nós temos um problema talvez com tradução ou com a forma com qual eu interpreto. Agora, a segunda epístola de Kefa, você conhece como Pedro, no seu último capítulo da epístola, no capítulo de número 3, vai estar escrito assim, no verso de número 15, Kefa vai dizer assim, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Shaul vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Só que o verso 16, presta atenção nisso, está escrito assim: falando disto, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, os inconstantes, os desprovidos de conhecimento distorcem igualmente a todas as outras escrituras e fazem isso para a sua própria perdição. Então, eu mostrei para você o texto de Yaakov e Tiago, estou mostrando para você o texto de Kefa, Pedro, e eles estão dizendo que os ensinos de Shaul HaShalia foram distorcidos. As pessoas distorceram a forma que Shaul HaShalia ensinava, e por causa dessa distorção, então, essas pessoas estão fazendo para a sua própria perdição. Não é? Mas nós não somos daqueles que creram para a perdição, mas nós somos daqueles que creram para a salvação e aquisição da vida eterna. Então que nós possamos nessa paraxá, Vayet Hanan, paraxá, e supliquei, que nós possamos suplicar a Kadosh Baruch Hu por sua infinita bondade e misericórdia, que nós supliquemos por conhecimento, que nós supliquemos por sabedoria, que nós supliquemos para podermos entrar na terra prometida, para entrar no mundo vindouro, que tenhamos os méritos de Yeshua HaMashiach sobre as nossas vidas, para que nós possamos alcançar o Olam Rabá, para que nós possamos alcançar o mundo vindouro. Essa é um pequeno resumo da Parashá Vayet Hanan.
Obviamente que a Parashá vai tratar de muitos outros temas importantes, mas nós propusemos tratar apenas dessa parte introdutória. A Parashá também vai falar dos mandamentos da Torá, das 10 palavras, e ela vai falar também do Shema Israel, que é o alicerce da fé judaica. Agora, não existe verdadeira fé se não tiver pautada no texto da Parashá Vayeti Hanan, né, que vai fazer aqui novamente a menção aos mandamentos de Akadosh Baruch Hu, no Devarim, capítulo 5, né, ele vai então fazer a repetição dos mandamentos da Torá, e depois ele chega no capítulo 6 e vai falar qual é o alicerce da lei, né, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, e aí depois ele vai vir com todas as palavras, aonde nós recitamos essas palavras todos os dias ao nos levantarmos e ao nos deitarmos, né? Então, amarás a Hashem, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses, né? Então, Vechayu hadvarim hael asher anochi metzavecha chayun alevavecha veshnantan levanecha vedibachta bam beshveitecha beveitecha uvelechtecha vader veshor becha uvekumecha ukishartan leot yadecha vechayu letotafot ben einecha atavitan al mezuzot beitecha visharecha. Então ele está dizendo que nós temos que falar dessa palavra quando nós ensinarmos para os nossos filhos, assentado na nossa casa, andando pelo nosso caminho, deitando e levantando, nós vamos atarar como um sinal nossas mãos, e vai ser como frontal nos nossos olhos, que é o tefilim que nós usamos. Nós vamos pôr no umbral da nossa casa, que é a mezuzá, que nós colocamos, e nos nossos portões. Então, essa é a essência da Torá. Quando você vai ver o texto Yeshua perguntando qual é a essência da Torá, qual é o maior mandamento, ele fala Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. As pessoas não entendem qual é o contexto quando ele diz que essa essência, o que está antes disso, os 10 mandamentos, as 10 palavras. Então, as 10 palavras: não fazer idolatria, não fazer imagem de escultura, não invocar o nome de Hashem em vão, cumprir Shabat, então não adulterar, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar o que é do próximo. Então, o Shema Israel, na verdade, diz essas palavras, mas quais são as palavras que antecedem? Então, são essas 10 palavras, não é? Então, qualquer denominação, qualquer religião, qualquer fé que não ensine as 10 palavras, que não ensine o Shema, ela está contrária aos ensinamentos de Yeshua, está contrária aos ensinamentos do Mashiach, por mais que as pessoas possam ficar ofendidas, que as pessoas possam ficar chateadas, mas essa é a verdade da Sagrada Torá, e nosso compromisso é com a verdade, não é, da Sagrada Torá. Então, que a Kadosh Baruch Hu conceda a todos vocês um Shabbat Shalom Vekodesh para vocês, para a família, não é, para você que entendeu a verdade da Sagrada Torá, e que você possa cumprir os mandamentos da Torá, se elevar em prática, né? Se aproximando de Akadosh Baruch Hu, com a Emuná em Yeshua HaMashiach, nos méritos de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.